Olá, como vão? Estamos todos em casa, estamos todos bem. Eu não estou na Encantada porque a minha casa agora é um museu e está temporariamente fechada devido às circunstâncias. Mas eu estou aqui na casa de uma dileta amiga que gosta muito das minhas histórias e possui muitos livros sobre a minha vida que ela conta para os seus filhos. E isso me fez lembrar da minha infância lá na fazenda, quando eu dirigia a locomotiva Baldwin, que levava os grãos de café. E das nossas brincadeiras, dos nossos desafios, como passarinho voa, voa, elefante voa, não! E ia assim por diante, até que alguém dizia, homem voa, e eu prontamente respondia, voa! Então eles queriam que eu pagasse a prenda, o castigo, por ter errado, mas eu insistia, homem voa, e se não voa, voará. Assim já começava o sonho que eu persegui por toda a minha vida. Depois, nas tardes ensolaradas do Brasil, ninado pelo zumbido dos insetos ou pelo grito distante de algum pássaro, eu me detinha horas e horas a contemplar o céu brasileiro e a admirar a facilidade com que as aves, com as suas longas asas abertas, atingiam as grandes alturas. E ao ver as nuvens que flutuavam alegremente à luz pura do dia, sentia-me apaixonado pelo espaço livre. Meditando sobre a grandeza do oceano celeste por minha vez, eu criava aeronaves e inventava máquinas. Eu queria construir balões. Ainda não existiam balões dirigíveis, só esféricos, mesmo em Paris. As primeiras lições de aeronáutica que eu recebi foram me dadas pelo nosso grande visionário, Júlio Verne, o escritor. De 1888 a 1891, quando parti pela primeira vez para a Europa, li com grande interesse todos os seus livros. E sobre as máquinas, estava eu em Paris, quando na véspera de partir para o Brasil, fui com meu pai assistir a uma exposição de máquinas no Palácio da Indústria. Qual não foi o meu espanto quando vi pela primeira vez um motor a petróleo e funcionando. Parei diante dele como que pregado pelo destino. Pedi licença ao meu pai para fazer meus estudos em Paris. Nessa mesma noite, no jantar de despedida, reunida a família, ele pediu aos seus 2 primos franceses que me protegessem, pois pretendia fazer-me voltar a Paris para acabar meus estudos. E então eu corri vários livreiros, comprei todos os livros que encontrei sobre balões e viagens aéreas. Depois, uma manhã em São Paulo, meu pai mandou lavrar a escritura de minha emancipação. Tinha eu 18 anos. Chamou o meu escritório e disse, já lhe dei hoje a liberdade, aqui está mais este capital. E entregou-me títulos no valor de muitas centenas de contos. Você não precisa pensar em ganhar a vida, eu lhe deixarei o necessário para viver. Bem, chegado a Paris, fui procurar um professor. Descobrimos o senhor Garcia, de origem espanhola, que sabia tudo. Com ele estudei por muitos anos. Eu procurei no anuário os nomes desses senhores que faziam ascensão, mas eles me apavoraram com os perigos de subir e com o exagero dos preços. Um pediu-me mais de 1000 francos para levar-me consigo, devendo eu pagar ainda todos os estragos causados pelo balão na sua volta à terra. Desanimei de fazer uma ascensão. Era muito complicado. Durante vários anos, estudei e viajei. De volta a Paris, decidi. Quero subir em balão. Quanto me pedem por isso, Monsieur Lachambre? Temos justamente um pequeno balão, no qual levaremos por 250 francos. Há muito perigo? Nenhum.
E em quanto ficarão os estragos da descida? Isso depende do aeronauta. Meu sobrinho aqui presente, Monsieur Machuron, tem subido dúzias de vezes e nunca fez estrago algum. Em todo caso, haja o que houver, o senhor não pagará nada mais do que os 250 francos e 2 bilhetes de caminho de ferro para a volta. Para amanhã de manhã o balão. Tinha chegado a vez. Fiquei estupefato diante do panorama de Paris, visto de grande altura. Nos arredores, campos cobertos de neve. Era inverno. Durante toda a viagem, acompanhei as manobras do piloto. Compreendia perfeitamente a razão de tudo quanto ele fazia. Pareceu-me que nasci mesmo para a aeronáutica. Tudo se me apresentava muito simples e muito fácil. Não senti vertigem nem medo. E tinha subido. Bem, foi então que decidi construir o meu próprio balão, o pequeno Brasil. Acharam que eu era louco de subir em um balão daquelas proporções, mas tomei todas as atitudes para que tudo desse certo. E o Brasil subiu aos ares nos céus de Paris. Brasil, tu t'appelleras. Sans errer, envole-toi dans les airs. Et que Dieu te protège. Este minúsculo Brasil despertou grande curiosidade. Era tão pequeno que diziam que eu viajava com ele dentro da minha mala. Com outro balão tive uma terrível queda de várias centenas de metros, que muito me ameaçou de ver naquele meu último dia. Não perdi, porém, o alento. Com esse novo aparelho, meu número 3, atravessei a cidade de Paris. De fato, com a travessia que fiz de Paris, começou-se a discutir se seria possível ir de um ponto a outro e voltar ao ponto de partida em balão. Grandes controvérsias. A uma das assembleias do Aeroclube compareceu um senhor desconhecido de todos nós, muito tímido, muito simpático, que ofereceu, ele, Deutsche de la Meurthe, um prêmio de 100 mil francos ao primeiro aeronauta que, dentro dos 5 anos seguintes, partindo de Saint-Cloud, circunnavegasse a Torre Eiffel e voltasse ao ponto de partida. Tudo em menos de 30 minutos. Bem, em 12 de julho de 1901, às 3 horas da madrugada, auxiliado por alguns amigos e meus mecânicos, comecei a fazer pequenos círculos com o dirigível. Fiz 2 ou 3 voltas e retornei ao ponto de partida. Pretendia fazer a volta à Torre Eiffel. Não me pude conter, o esporte me atraía. Parti. Tudo correu bem até as alturas do Hotel Trocadéro, quando senti que o balão não me obedecia mais. Arrebentara-se um dos cabos. Diminuo completamente a velocidade do motor e manobro para tocar em terra. Fui muito feliz. Desci mesmo no jardim do hotel. Fiz os concertos, parti de novo, circunnaveguei a torre e voltei diretamente. Já havia muita gente à minha espera, inquieta da demora. Foi um sucesso colossal quando cheguei e parei o motor. Nesse mesmo dia, a imprensa anunciava ao mundo inteiro que estava resolvido o problema da dirigibilidade dos balões. Sim, eu tive muitas quedas, inclusive ficando uma vez de pendurado no telhado do Hotel Trocadéro, mas jamais desisti de atingir os meus objetivos. Cada fracasso, cada problema que surgia era motivo para um novo aprendizado, uma nova pesquisa, uma nova superação. A verdade é que assim começou a minha grande popularidade em Paris. O número 5 havia revelado tal superioridade em relação aos seus predecessores
que me senti então com coragem de ser um dos concorrentes ao Prêmio Deutsch. A comissão científica do Aeroclube veio reunir-se no Parque de Saint-Cloud na manhã de 13 de julho de 1901, às 6h30. Às 6h41, parti. Contornei a Torre Eiffel no 10º minuto e, com vento de proa, contrariamente às minhas previsões, atingi o registro de Saint-Cloud no 40º minuto, a uma altitude de 200 metros, após uma luta terrível contra o vento. Nesse momento preciso, meu motor teve um capricho e foi arriar-se sobre o mais alto dos castanheiros do parque do Sr. Edmund de Rothschild. Os hóspedes e o pessoal da casa acudiram, imaginando muito naturalmente que a aeronave deveria achar-se em pedaços e que eu próprio estava sem dúvida ferido. E ficaram surpresos, vendo-me de pé na barquinha bem no ápice da árvore. Bem perto do local do acidente ficava o palácio da princesa Isabel. Assim que soube onde eu me achava e que ia ser preciso algum tempo para desprender a aeronave, a princesa mandou-me um almoço, convidando-me para ir narrar-lhe a aventura depois. Fui. E quando acabei a minha história, a filha de Dom Pedro me disse: Suas evoluções aéreas fazem-me recordar o voo dos nossos grandes pássaros do Brasil. Oxalá possa o Senhor tirar do seu propulsor o partido que aqueles tiram das próprias asas e triunfar para a glória da nossa querida pátria. Alguns dias mais tarde, eu recebia da princesa a seguinte carta. 1º de agosto de 1901. Senhor Santos Dumont, envio-lhe uma medalha de São Benedito que protege contra acidentes. Aceite-a e use-a na corrente de seu relógio, na sua carteira ou no seu pescoço. Ofereço-lhe pensando na sua boa mãe e pedindo a Deus que lhe socorra sempre e lhe ajude a trabalhar para a glória da nossa pátria. Isabel, Condessa de... Iniciei a construção de um novo balão. 3 semanas, contadas dia por dia após o último desastre, o meu aparelho, o número 6, estava pronto. Em 19 de outubro de 1901, à tarde, pois a manhã foi chuvosa, subi de novo. Contornei a torre, a uma altura de 200 metros, sobre uma enorme multidão que aí estacionava à minha espera. A minha passagem, tanto na ida como na volta, despertou um delírio de aplausos. Ouvi a gritaria e vi lenços e chapéus arrojados no ar. Eu distava da terra apenas de 50 a 100 metros. No trajeto para a Torre Eiffel, nem uma só vez olhei para os telhados de Paris. Eu flutuava no mar de branco e azul, nada mais vendo senão o meu objetivo. Da minha saída ao momento em que passei do zênite do ponto de partida, decorreram 29 minutos e 30 segundos. Com a velocidade que levava, passei da linha de chegada, como fazem os iates, os barcos a petróleo, os cavalos de corrida, etc. Diminuí a força do motor e virei então de bordo. Então, voltando e com menos velocidade, manobrei para tocar a terra, o que fiz em 31 minutos após minha partida. Pois bem, alguns senhores quiseram que fosse esse o tempo oficial, portanto, eu perderia. Grandes polêmicas. Tive comigo toda a imprensa e o povo de Paris, e também Sua Alteza Imperial, o príncipe Roland Bonaparte, presidente da comissão científica do Aeroclube, que ia julgar o assunto. O voto me foi favorável. 50.000 francos aos meus mecânicos e operários que me tinham auxiliado,
e o restante a mais de 3.950 pobres de Paris, distribuídos a pedido meu para que resgatassem suas ferramentas e continuassem no seu trabalho. Foi isso. Um acidente me aconteceu na minha pequena aeronave de passeio, no momento preciso em que eu atravessava o Sena. O acidente não teve maiores consequências, porque eu extingui as chamas que começavam a acontecer na aeronave com meu chapéu Panamá. Eis o motivo do seu desenho diferente. Bem, ainda com o número 9, fiz uma ascensão com um corajoso menino americano, o Clarkson Potter. E houve também a moça que subiu sozinha e dirigiu o meu número 9, uma jovem e lindíssima cubana, muito corajosa. Continuando na minha ideia de evolução, dependurei o meu aeroplano no meu último balão, o número 14. Por esta razão, o batizaram, com o nome de 14 bis. Aqui. Só quando eu me senti assim, senhor das manobras, é que me desfiz do balão. É verdade que sempre fui de uma felicidade, de uma estrela, de uma sorte inaudita. Tive a tal da boa estrela. Em 23 de outubro de 1906, perante a comissão científica do Aeroclube e de grande multidão, fiz o célebre voo de 250 metros que confirmou inteiramente a possibilidade de um homem voar. Esta última experiência e a de 12 de julho de 1901 me proporcionaram os 2 momentos mais felizes de toda a minha vida. Bem, muitas dessas coisas eu relatei no meu livro O que eu vi, o que nós veremos. Esse livro foi escrito em minha casinha, a Encantada, construída nesta cidade no ano de 1918. Antes, quando eu vinha a Petrópolis, cheguei a ficar no Palace Hotel, onde nos dias de hoje funciona a Universidade Católica de Petrópolis, ali, no Relógio das Flores. E foi lá do Palace que eu, olhando para os bambus da Rua do Encanto, tive a ideia de construir a minha Encantada. Se vocês não conhecem esse meu refúgio tão acolhedor e hoje cheio das minhas memórias, eu faço um convite. Apareçam. Vamos esperar a casa abrir novamente, quando as coisas mudarem e o mundo voltar a voar livre. Vou lhes ensinar uma expressão que nós, os aeronautas, repetíamos sempre ao subir com os balões. Lâchez tout, que em português significa larguem tudo. Então, nos desfazíamos dos pesos, o balão ficava mais leve e subia nos ares. E as nossas vidas, talvez, estejam precisando disso nesses dias. Lâchez tout!